o lustre de cristal imenso, pendurado no centro do salão de baile da mansão Torres. Refletia a luz sobre centenas de diamantes e joias caras que adornavam o pescoço das mulheres da alta sociedade de São Paulo. A atmosfera estava impregnada com o cheiro de perfumes importados e o som de risos artificiais que ecoavam contra as paredes de mármore branco, criando uma cacofonia de futilidade e poder. Isabela Mendes permanecia parada em um canto discreto, longe dos holofotes, segurando uma taça de água com gás que ela mal havia tocado durante toda a noite, observando aquele cenário com um olhar que parecia distante e, ao mesmo tempo, analítico. Seu vestido era simples, de um tom pastel que a fazia desaparecer no meio daquela multidão vibrante e competitiva. Exatamente como Roberto sempre exigiu que ela se vestisse para não ofuscar o brilho dele. Roberto Torres, o anfitrião da noite e CEO da Torres Corporation, circulava pelo salão com a confiança de um predador que sabe que está no topo da cadeia alimentar, cumprimentando os investidores com apertos de mão firmes e sorrisos ensaiados. Ele usava um terno italiano feito sob medida que custava mais do que a casa onde Isabela cresceu. E cada movimento seu exalava uma arrogância que a maioria das pessoas ali confundia com competência e carisma natural. Ao lado dele, colada como uma segunda pele, estava Viviane, sua secretária executiva, vestida com uma ousadia que desafiava os limites da decência para uma festa corporativa, exibindo um sorriso vitorioso que sugeria que ela sabia de segredos que a esposa legítima, isolada no canto do salão, supostamente ignorava completamente. A música suave da orquestra diminuiu gradualmente quando Roberto subiu ao pequeno palco montado na extremidade do salão, batendo levemente com um talher em sua taça de champanhe para chamar a atenção de todos os presentes. O silêncio caiu sobre o recinto quase instantaneamente, pois ninguém ousava ignorar o homem que controlava uma das maiores fatias do mercado imobiliário e de construção civil do país. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma premonição gélida, pois ela conhecia aquele olhar nos olhos do marido melhor do que ninguém. Um olhar que precedia decisões impiedosas e calculistas que ele costumava chamar de manobras de negócios necessárias. Ela endireitou a postura, preparou o espírito para o impacto e manteve a expressão neutra. Uma máscara de serenidade que ela havia aperfeiçoado ao longo de 5 anos de um casamento que, para ele, era apenas uma fachada conveniente. Roberto pigarreou, ajustando o microfone com uma mão enquanto a outra buscava a cintura de Viviane, trazendo-a para o centro das atenções ao seu lado. Um gesto que causou murmúrios imediatos e escandalizados entre os convidados. Ele começou seu discurso falando sobre o crescimento exponencial da empresa nos últimos 5 anos, atribuindo todo o sucesso à sua própria genialidade e visão estratégica, sem mencionar uma única vez o apoio silencioso que recebera em casa. Então, seus olhos varreram o salão até encontrarem Isabela, e o sorriso em seu rosto se transformou em uma expressão de desdém mal disfarçado, como se ele estivesse olhando para um móvel velho e empoeirado que não combinava mais com a decoração moderna e luxuosa de sua vida atual. Ele anunciou com uma voz clara e firme que a noite não era apenas para celebrar o aniversário da empresa, mas para marcar o início de uma nova era em sua vida pessoal, uma era livre de âncoras que o impediam de voar mais alto. Roberto declarou diante de toda a elite paulistana que seu casamento com Isabela havia sido um erro de percurso, fruto de uma juventude ingênua, e que ele não podia mais suportar a mediocridade ao seu lado. Ele gesticulou para um advogado que aguardava na lateral do palco, o qual caminhou até Isabela e lhe entregou uma pasta de couro contendo os papéis do divórcio, transformando o evento privado em um espetáculo público de humilhação. A multidão prendeu a respiração, esperando ver a esposa traída desabar em lágrimas, gritar ou fazer uma cena dramática digna das novelas que eles assistiam. Viviane soltou uma risada baixa e cruel, que foi captada pelo microfone ainda ligado, enquanto olhava para Isabela com superioridade, certa de que havia vencido a batalha e conquistado o prêmio final.
Ela sussurrou algo no ouvido de Roberto, e ambos trocaram olhares de cumplicidade, desfrutando do momento sádico de poder absoluto sobre a mulher que consideravam fraca e sem recursos. Eles esperavam que Isabela implorasse, que se ajoelhasse pedindo para não ser descartada, o que apenas aumentaria o ego inflado de Roberto e validaria a posição de Viviane como a nova rainha do Império Torres. No entanto, o que aconteceu a seguir foi algo que nenhum dos presentes, nem mesmo o mais astuto observador da natureza humana, poderia ter previsto naquele ambiente carregado de tensão e maldade. Isabela pegou a pasta das mãos do advogado com a mesma calma de quem recebe um cardápio em um restaurante, sem que suas mãos tremessem nem por um milésimo de segundo. Ela abriu o documento ali mesmo, sob os olhares atentos de centenas de pessoas, e seus olhos percorreram as cláusulas leoninas que a deixavam praticamente sem nada, exceto suas roupas e objetos pessoais. Roberto havia se certificado de que ela sairia daquele casamento tão pobre quanto ele imaginava que ela tivesse entrado, bloqueando seu acesso a qualquer conta conjunta ou patrimônio adquirido durante a união. Em vez de choque ou desespero, uma expressão de alívio quase imperceptível cruzou o rosto de Isabela, como se ela tivesse acabado de se livrar de um fardo insuportável que carregava nas costas há tempo demais. Ela ergueu o olhar para Roberto, que ainda aguardava o colapso emocional dela no palco, e disse com uma voz que, embora não amplificada por microfones, foi ouvida claramente devido ao silêncio sepulcral do salão. Ela afirmou que aceitava todas as condições propostas e que não tinha intenção de contestar absolutamente nada, pois a liberdade de não estar mais ligada a ele valia mais do que qualquer cifra bancária que ele pudesse oferecer. Isabela pediu uma caneta ao advogado estupefato, apoiou o documento sobre a bandeja de um garçom que passava e assinou seu nome com traços firmes e elegantes, selando o fim do casamento em questão de segundos. A rapidez e a frieza de sua atitude atingiram Roberto como um tapa físico no rosto, desestabilizando momentaneamente sua postura arrogante. Roberto desceu do palco e caminhou em direção a ela, incapaz de conter a irritação crescente por não ter obtido a reação de derrota que tanto desejava para alimentar sua vaidade. Ele sibilou entre dentes, perguntando se ela era tão estúpida a ponto de não perceber que estava sendo jogada na rua sem um centavo, tentando provocar nela o medo da pobreza e do desamparo. Viviane veio logo atrás, agarrada ao braço dele, tentando manter o sorriso vitorioso, mas seus olhos revelavam uma confusão genuína diante da dignidade inabalável daquela mulher que ela sempre considerou uma sombra insignificante. Isabela fechou a pasta e a entregou diretamente nas mãos de Roberto, encarando-o com olhos que não demonstravam amor, ódio ou tristeza, mas sim uma indiferença profunda e absoluta. Ela respondeu calmamente que a estupidez era um conceito relativo e que o tempo se encarregaria de mostrar quem realmente havia perdido algo valioso naquela noite fatídica. Sem esperar por uma réplica, Isabela virou as costas para o ex-marido e para a amante, caminhando em direção à grande escadaria de mármore para recolher seus pertences. Com a cabeça erguida e os passos firmes, o som de seus saltos batendo contra o piso ecoava como a contagem regressiva de uma bomba-relógio que ninguém sabia que havia sido armada. Os convidados abriram caminho para ela passar, divididos entre o choque pela brutalidade de Roberto e a admiração relutante pela compostura daquela mulher misteriosa que acabara de ser repudiada publicamente. No quarto principal, que até minutos atrás era o símbolo de sua prisão dourada, Isabela pegou uma mala pequena que já estava discretamente preparada no fundo do closet, contendo apenas documentos essenciais e algumas mudas de roupa simples. Ela não tocou nas joias, nas bolsas de grife ou nos casacos de pele que Roberto lhe dera ao longo dos anos, pois tudo aquilo não passava de adereços de uma peça de teatro que havia chegado ao fim. Ela olhou para o espelho da penteadeira uma última vez, não para ver seu reflexo, mas para se despedir da personagem submissa que interpretara para proteger sua verdadeira identidade e para testar o caráter do homem que jurara amar
Lá. O teste havia terminado. E o resultado foi a confirmação de que Roberto não merecia nem a poeira de seus sapatos. Ao descer as escadas com a mala na mão, a festa já tentava retomar seu ritmo. Mas o clima pesado de constrangimento pairava no ar como uma nuvem tóxica. Roberto, já recuperado do choque inicial e bebendo mais do que deveria, ria alto com um grupo de investidores, tentando demonstrar que nada o afetava. Mas seus olhos seguiam cada movimento de Isabela até a porta de saída. Ele gritou uma última ofensa, dizendo que ela deveria aproveitar a caminhada, pois logo sentiria falta do conforto que ele proporcionava, provocando risadas nervosas de seus bajuladores. Isabela parou na soleira da porta. Sentiu a brisa noturna tocar seu rosto e sorriu verdadeiramente pela primeira vez em anos. Um sorriso enigmático que fez Viviane estremecer sem saber o motivo. Ela atravessou o jardim extenso da mansão, ignorando os manobristas que a olhavam com pena, e caminhou até o portão principal de ferro forjado que se abriu lentamente para deixá-la sair. A rua estava deserta e silenciosa, contrastando com o barulho e a luz da festa que ficava para trás. Mas Isabela não estava sozinha nem desamparada como todos lá dentro imaginavam. Assim que ela pisou na calçada pública, um sedã preto blindado, com vidros escurecidos e sem placas de identificação visíveis, emergiu das sombras e parou suavemente ao seu lado. O motorista, um homem corpulento, com postura militar, desceu rapidamente e abriu a porta traseira, fazendo uma reverência respeitosa que destoava completamente da forma como ela fora tratada na mansão. Isabela entrou no veículo, sentindo o cheiro familiar de couro e segurança, e recostou-se no banco macio, fechando os olhos por um breve momento para processar a transição entre suas duas vidas. Ela retirou de dentro da bolsa um smartphone de última geração, com criptografia avançada, que estava desligado há muito tempo, e pressionou o botão de ligar, observando a tela iluminar seu rosto com um brilho azulado. O aparelho vibrou instantaneamente, com centenas de notificações e relatórios de mercado que ela havia ignorado para manter seu disfarce de esposa dedicada. Ela digitou uma senha complexa e discou um número que apenas 3 pessoas no mundo possuíam, levando o aparelho ao ouvido com uma expressão que agora exalava autoridade e poder implacável. Quando a voz do outro lado da linha atendeu com um tom de prontidão imediata, Isabela deu sua primeira ordem como a verdadeira dona de seu destino, sua voz soando fria e cortante como aço. Ela instruiu seu interlocutor a iniciar imediatamente o processo de retirada de todos os fundos de investimento que operavam sob a sombra da Aurora Holdings nas empresas de Roberto Torres. Ela ordenou o cancelamento de todas as linhas de crédito, a execução das garantias bancárias e a suspensão de qualquer negociação em andamento que envolvesse o nome dele. O jogo havia mudado, e a mulher que saiu daquela mansão não era a esposa rejeitada, mas a predadora financeira que estava prestes a devorar aqueles que a subestimaram. Enquanto o carro se afastava suavemente pelas ruas arborizadas do bairro Nobre, Isabela olhou pela janela e viu as luzes da mansão Torres diminuírem até se tornarem apenas pontos insignificantes na distância. Ela não sentia remorso, apenas a clareza cristalina de que a justiça seria feita não através de tribunais de família, mas através dos gráficos de ações e dos conselhos de administração onde ela reinava suprema. Roberto queria liberdade e dinheiro, e ela lhe daria a liberdade para assistir, impotente, enquanto todo o seu dinheiro desaparecia como fumaça ao vento. A noite estava apenas começando, e São Paulo estava prestes a testemunhar o retorno de sua rainha exilada, cuja vingança seria tão meticulosa e devastadora quanto o império que ela construiu em segredo. O motorista perguntou respeitosamente qual seria o destino, e Isabela respondeu sem hesitar, indicando o endereço da cobertura no edifício mais alto e exclusivo da Avenida Paulista. Aquele era o seu verdadeiro lar, o quartel-general, de onde ela comandava bilhões e decidia o destino de corporações inteiras com um simples aceno de cabeça. A Isabela, dona de casa, havia morrido no momento em que assinou aquele papel,
E das cinzas daquela humilhação nascia novamente a Isabela Mendes. A lenda invisível do mercado financeiro. A cidade brilhava lá fora, alheia ao terremoto que estava prestes a acontecer. E Isabela sorriu, pronta para mostrar a Roberto Torres o verdadeiro significado da palavra poder. O sol da manhã invadiu o quarto principal da mansão Torres, através das frestas das cortinas de veludo, atingindo o rosto de Roberto com uma intensidade que parecia confirmar o brilho de seu novo futuro. Ele despertou com uma sensação de leveza que não experimentava há anos, espreguiçando-se na cama king size, enquanto observava Viviane dormindo ao seu lado, com os cabelos loiros espalhados pelo travesseiro de seda que até a noite anterior pertencia à sua esposa. A ressaca do champanhe caro, consumido em excesso na festa de comemoração, era apenas um detalhe insignificante diante da vitória esmagadora que ele acreditava ter conquistado ao se livrar do peso morto que Isabela representava em sua vida. Ele se levantou, vestiu um roupão de seda e caminhou até a varanda, respirando o ar puro da manhã com a arrogância de um rei que acabara de consolidar seu trono, sem imaginar que as fundações de seu castelo já estavam começando a ruir silenciosamente sob seus pés. No andar de baixo, a rotina da casa já havia mudado drasticamente, com Viviane assumindo o comando da criadagem com uma autoridade estridente e desprovida da gentileza natural que Isabela sempre demonstrara. Ela gritava ordens para a cozinheira sobre o ponto dos ovos e criticava a limpeza da sala de jantar, tentando preencher o espaço deixado pela antiga senhora da casa com barulho e exigências fúteis. Roberto desceu as escadas com um sorriso satisfeito, divertindo-se com a cena de sua amante exercendo o papel de dona da mansão, interpretando aquilo como um sinal de vigor e modernidade que faltava em sua vida anterior. Ele tomou seu café da manhã, lendo as colunas sociais que noticiavam sua separação como o evento do ano, elogiando sua coragem e descrevendo Viviane como uma musa inspiradora, o que apenas inflava ainda mais seu ego já desmedido e o cegava para a tempestade que se formava no horizonte corporativo. A viagem até a sede da Torres Corporation foi feita em um estado de euforia contínua, com Roberto imaginando os novos contratos que fecharia, agora que estava livre para negociar sem as supostas amarras morais de Isabela. No entanto, assim que ele cruzou as portas automáticas de vidro do saguão do prédio, a atmosfera pesada e carregada de tensão o atingiu como um muro de concreto. Os funcionários, que normalmente o cumprimentavam com reverência e temor, agora trocavam olhares furtivos e cochichavam pelos cantos, desviando o olhar assim que ele se aproximava. Havia um cheiro de pânico no ar, uma eletricidade estática que arrepiava a pele e indicava que algo catastrófico estava acontecendo nos bastidores da empresa. Roberto ignorou os sinais iniciais, atribuindo o comportamento estranho à fofoca sobre seu divórcio, e entrou no elevador privativo, certo de que encontraria sua mesa limpa e pronta para mais um dia de lucros exorbitantes. Ao chegar ao último andar, a porta de seu escritório se abriu abruptamente antes mesmo que ele pudesse se sentar, revelando a figura suada e trêmula de Marcelo, o diretor financeiro da empresa. O homem, geralmente composto e frio como uma calculadora, parecia estar à beira de um colapso nervoso, segurando uma pilha de relatórios impressos com mãos que tremiam incontrolavelmente, sem nem mesmo dar bom dia. Marcelo jogou os papéis sobre a mesa de mogno de Roberto e anunciou com a voz falha que o principal fundo de investimento, aquele que sustentava as operações de capital de giro da Torres Corporation, havia congelado todos os ativos naquela manhã. Roberto riu, incrédulo, achando que se tratava de uma piada de mau gosto ou de um erro burocrático primário, pois a parceria com a Aurora Holdings sempre fora sólida e inquestionável durante os últimos 5 anos de crescimento vertiginoso. Roberto pegou o telefone fixo com um gesto impaciente para ligar pessoalmente para o contato na Aurora, um executivo intermediário que sempre atendia suas demandas com presteza servil. No entanto, pela primeira vez na história, a linha estava muda, ou melhor,
Ele foi redirecionado para uma mensagem automática, fria, informando que aquele número não estava mais disponível para atendimento externo. A frustração começou a dar lugar a uma pontada de medo quando ele tentou ligar para outros investidores menores e percebeu um padrão aterrorizante se formando diante de seus olhos. Ninguém atendia suas chamadas. E aqueles que atendiam davam desculpas evasivas sobre reuniões urgentes ou mudanças de política interna, desligando rapidamente como se o contato com a Torres Corporation fosse contagioso e letal. Era como se uma mão invisível tivesse desligado o interruptor que mantinha a luz de seu império acesa, enquanto o caos se instalava no escritório de Roberto, a quilômetros dali, em um edifício espelhado e imponente na Avenida Paulista. O cenário era de uma ordem e eficiência quase militar. O carro blindado de Isabela entrou na garagem subterrânea privativa, onde uma equipe de segurança de elite a aguardava para escoltar L.A. até o elevador exclusivo da presidência. Ela desceu do veículo não mais como a esposa submissa da noite anterior, mas como a CEO implacável que o mercado financeiro conhecia apenas como a Dama de Ferro. Seus passos ecoavam no concreto com determinação, e a postura de seus ombros demonstrava que ela estava pronta para assumir o lugar que lhe pertencia por direito. Um lugar que ela havia ocultado do mundo para proteger o ego frágil de um homem que não merecia tal sacrifício. O elevador subiu suavemente até a cobertura, abrindo-se diretamente em um saguão minimalista, decorado com obras de arte originais e uma vista panorâmica de tirar o fôlego da metrópole. A recepcionista, uma mulher elegante que trabalhava com Isabela há anos e conhecia todos os seus segredos, levantou-se imediatamente e fez uma reverência respeitosa, saudando-a com um sorriso genuíno de boas-vindas. Isabela retribuiu o cumprimento com um aceno de cabeça, caminhando direto para seu escritório principal, onde as paredes de vidro revelavam a complexidade da cidade que ela ajudava a moldar com suas decisões. Ela parou diante da grande mesa de vidro negro. Passou a mão pela superfície fria e sentiu a conexão imediata com seu verdadeiro eu, a estrategista brilhante que havia construído a Aurora Holdings, do zero enquanto o mundo a via, apenas como uma dona de casa troféu, em um banheiro privativo anexo ao escritório. Isabela despiu-se das roupas simples que usara para sair da mansão e iniciou sua transformação visual. Um ritual simbólico de renascimento. Ela vestiu um terninho de alta costura em um tom azul marinho profundo, cortado perfeitamente para acentuar sua autoridade, e calçou sapatos de salto agulha que funcionavam como armas de intimidação em qualquer sala de reuniões. Soltou os cabelos que costumava prender em coques modestos, deixando-os cair em ondas brilhantes sobre os ombros, e aplicou uma maquiagem leve, mas marcante, que realçava a inteligência afiada em seus olhos. Quando ela se olhou no espelho, a mulher que o encarava de volta não tinha vestígios da Isabela que assinara o divórcio. Ali estava a presidente do conselho, a mulher que detinha as chaves do cofre de metade das grandes corporações do país. Ela pressionou o intercomunicador em sua mesa e convocou Ricardo, seu braço direito e único confidente que sabia da extensão total de sua vida dupla, para uma reunião imediata de estratégia. Ricardo entrou na sala minutos depois, trazendo consigo um tablet contendo os dados em tempo real do mercado e um sorriso cúmplice no rosto, sabendo exatamente o que estava por vir. Ele informou que a primeira fase da Operação Recall havia sido executada com sucesso absoluto. O corte de liquidez da Torres Corporation havia causado um efeito dominó imediato, acionando cláusulas de vencimento antecipado em dívidas com 3 grandes bancos nacionais. Isabela ouviu o relatório com uma expressão impassível, analisando os números projetados na tela grande da parede com a frieza de um cirurgião que se prepara para remover um tumor maligno. Isabela instruiu Ricardo a prosseguir para a próxima etapa, que envolvia a notificação formal de quebra de contrato devido à instabilidade de gestão causada pela conduta pública do CEO da Torres Corporation na noite anterior. Ela sabia que os contratos continham cláusulas morais estritas que Roberto, em sua arrogância, jamais se dera ao trabalho de ler.
cláusulas que ela mesma havia inserido anos atrás como um mecanismo de segurança subconsciente. Ricardo digitava as ordens furiosamente, admirando a precisão com que Isabela desmantelava a estrutura financeira de seu ex-marido, peça por peça, utilizando as próprias armas que Roberto acreditava dominar. Não se tratava apenas de vingança emocional, era uma lição de negócios brutal sobre a importância de conhecer a fonte do próprio capital. De volta ao escritório da Torres Corporation, o clima havia evoluído de preocupação para pânico generalizado, com telefones tocando incessantemente em todos os departamentos. Os fornecedores, alertados pelos boatos que corriam rápidos como fogo em palha seca no mercado financeiro, começaram a ligar exigindo pagamentos adiantados ou cancelando entregas de materiais essenciais para as obras em andamento. Roberto estava trancado em sua sala, gritando com gerentes de banco que, até o dia anterior, imploravam por sua atenção, mas que agora citavam protocolos de risco e conformidade para negar qualquer extensão de prazo. E ele batia na mesa. Ameaçava processar. Usava seu nome e influência, mas descobria da pior maneira possível que seu nome valia muito menos do que o dinheiro que o sustentava. Dinheiro esse que havia evaporado misteriosamente. Viviane entrou no escritório no meio desse turbilhão, carregando sacolas de compras de uma loja de luxo próxima, alheia ao colapso financeiro que ocorria ao seu redor. Ela começou a reclamar que um de seus cartões corporativos havia sido recusado na boutique, exigindo que Roberto resolvesse aquele pequeno inconveniente imediatamente para que ela não passasse vergonha. Roberto, com as veias do pescoço saltadas de estresse e o rosto vermelho de fúria, olhou para ela como se visse um alienígena, percebendo pela primeira vez a vacuidade da mulher por quem havia destruído seu casamento. Ele gritou para que ela calasse a boca e saísse dali, descarregando nela a frustração de sua impotência, o que fez Viviane recuar assustada, derrubando as sacolas e espalhando roupas caras pelo chão do escritório. Uma metáfora visual perfeita para a desordem de suas vidas. Isabela, observando os gráficos de ações da Torres Corporation despencarem em tempo real em seu monitor, permitiu-se um momento de reflexão sobre a ironia do destino e a cegueira da soberba masculina. Durante anos, ela havia injetado capital na empresa de Roberto através de holdings e empresas de fachada, corrigindo seus erros de cálculo, cobrindo seus rombos e garantindo que ele parecesse um gênio aos olhos do mercado. Ela fez tudo isso por amor, ou pelo que acreditava ser amor, na esperança de que um dia ele reconhecesse seu valor e a tratasse como parceira, não como um acessório. Agora, ao retirar esse suporte vital, ela não estava destruindo o trabalho dele. Ela estava simplesmente revelando a verdade nua e crua de que o Império Torres sempre foi um castelo de cartas mantido de pé pelo sopro constante dela. Ricardo perguntou se deveriam emitir um comunicado oficial da Aurora Holdings se distanciando da Torres Corporation. E Isabela assentiu, sabendo que isso seria o golpe de misericórdia na credibilidade de Roberto para aquele dia. Ela ditou o texto pessoalmente, utilizando uma linguagem corporativa polida, mas devastadora, que citava a reavaliação de riscos e a falta de transparência na governança como motivos para o desinvestimento. A nota seria enviada para todos os principais jornais e portais de economia do país em questão de minutos, selando o destino de Roberto no Tribunal da Opinião Pública Financeira. Isabela sabia que, ao final do dia, o telefone dele pararia de tocar. Não porque o problema estivesse resolvido, mas porque ele teria se tornado tóxico demais para qualquer um querer se associar. O dia terminou com o pôr do sol tingindo o céu de São Paulo de tons alaranjados e roxos. Um espetáculo belo que contrastava com a escuridão que envolvia o futuro de Roberto. Ele estava sentado sozinho em seu escritório escuro, com a gravata afrouxada e o olhar perdido, cercado pelo silêncio opressivo de uma empresa que havia cessado suas operações vitais. Viviane já havia ido embora, ofendida e preocupada com seus próprios interesses, deixando-o só com os ecos de sua própria arrogância. Enquanto isso,
Isabela saía do edifício da Aurora, cumprimentada pelos seguranças e funcionários com um respeito reverente, sentindo-se energizada e viva. Ela olhou para o topo do prédio onde ficava o escritório de Roberto, um ponto distante no horizonte urbano, e sussurrou para si mesma que aquilo era apenas o começo, pois a verdadeira lição ainda estava por vir. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo as luzes artificiais que mascaravam os dramas humanos. Mas para Isabela, a escuridão era sua aliada e seu campo de batalha. Ela entrou novamente em seu carro, pronta para retornar à sua cobertura e planejar os movimentos do dia seguinte, que envolveriam a aquisição estratégica das dívidas de Roberto por centavos de dólar. O jogo de xadrez continuava, e a Rainha Branca havia acabado de capturar os cavalos do Rei Preto, deixando-o exposto e vulnerável no centro do tabuleiro. A cidade de pedra e concreto parecia vibrar em antecipação, pois todos sabiam que quando um gigante cai, o barulho é ensurdecedor. E Isabela estava regendo aquela sinfonia de destruição com a maestria de quem compôs a própria partitura. A atmosfera dentro da sala de reuniões da Torres Corporation estava tão tensa que parecia possível cortar púntula com uma faca afiada, enquanto os monitores nas paredes exibiam gráficos de desempenho mergulhando em vermelho profundo. Roberto andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, com a camisa de linho amassada e manchada de suor nas axilas, gritando ordens desconexas para uma equipe de analistas que parecia prestes a pedir demissão em massa. A queda vertiginosa das ações não era apenas um número em uma tela, mas a representação visual de sua reputação sendo triturada em tempo real por forças que ele não conseguia identificar nem controlar. Ele exigia soluções mágicas para estancar a sangria financeira, mas seus subordinados apenas baixavam a cabeça, cientes de que sem o capital de giro que fora misteriosamente cortado, qualquer manobra seria apenas um curativo em uma hemorragia arterial. Viviane entrou na sala sem bater, equilibrando-se em sapatos de salto alto que não eram apropriados para um ambiente de crise corporativa, trazendo consigo um tablet que exibia as últimas fofocas das redes sociais. Em vez de oferecer apoio estratégico ou logístico, ela começou a reclamar em voz alta sobre os comentários negativos que estavam surgindo em seu perfil pessoal, onde usuários a chamavam de destruidora de lares e oportunista. Ela interrompeu uma discussão crucial sobre renegociação de dívidas para perguntar a Roberto se ele não poderia contratar uma equipe de gestão de crise de imagem para limpar o nome dela na internet. O olhar que Roberto lhe lançou estava carregado de um ódio repentino e profundo, pois ele finalmente percebia que a mulher ao seu lado não tinha a menor capacidade intelectual para compreender a gravidade do abismo financeiro diante deles. Desesperado para encontrar uma saída, Roberto expulsou todos da sala, inclusive uma Viviane indignada, e trancou a porta para fazer a ligação que ele considerava sua última esperança de salvação imediata. Ele discou o número privado do representante daquele investidor anjo que sempre injetara dinheiro na empresa nos momentos críticos dos últimos 5 anos. Uma figura que ele nunca conhecera pessoalmente, mas que considerava seu aliado secreto. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes, ecoando no silêncio opressivo da sala, até que uma gravação mecânica informou que aquele número havia sido desconectado permanentemente. Roberto largou o fone como se ele queimasse sua mão, sentindo um frio na espinha ao perceber que sua rede de segurança, que ele acreditava ser fruto de seu próprio carisma e sorte, havia desaparecido no exato momento em que Isabela saiu de sua vida. Sem o apoio do investidor misterioso, restava apenas uma única cartada para impedir que a Torres Corporation declarasse falência técnica antes do final do trimestre fiscal. Naquela tarde, ocorreria o leilão governamental de um vasto terreno na zona de expansão sul da cidade, uma área estratégica conhecida como Vale Verde, essencial para o próximo grande empreendimento de luxo que ele havia prometido aos acionistas. Ganhar aquele leilão não era apenas uma questão de expansão, mas de sobrevivência,
pois o contrato serviria como garantia para novos empréstimos bancários que manteriam a empresa respirando. Roberto convocou seu diretor jurídico e ordenou que preparassem todos os fundos de reserva restantes. Disposto a apostar cada centavo que a empresa ainda possuía naquela única jogada arriscada e definitiva. A chegada ao local do leilão foi marcada por um circo midiático que Roberto normalmente adoraria, mas que hoje apenas aumentava sua ansiedade e a sensação de estar sendo observado por predadores. Ele desceu de seu carro tentando projetar a imagem de um vencedor inabalável, ajeitando o terno e forçando um sorriso para as câmeras. Mas suas mãos tremiam levemente ao abotoar o paletó. No saguão do hotel de luxo onde o evento ocorria, ele encontrou seus concorrentes habituais, homens de negócios que ele costumava desprezar e vencer com facilidade, mas que agora o olhavam com uma mistura de curiosidade mórbida e oportunismo predatório. Eles farejavam a fraqueza exalada por Roberto como tubarões farejam sangue na água, sabendo que a Torres Corporation estava ferida e vulnerável como nunca antes em sua história. Roberto sentou-se na primeira fila reservada aos grandes licitantes, ladeado por seus advogados e por uma Viviane visivelmente entediada que não parava de verificar as mensagens em seu celular. O leiloeiro iniciou os procedimentos com a venda de lotes menores, e Roberto permaneceu impassível, guardando suas energias e recursos para o prêmio principal da tarde, o terreno do Valle Verde. O ar-condicionado do salão parecia insuficiente para resfriar o calor que subia pelo pescoço de Roberto, e ele afrouxou o nó da gravata discretamente, sentindo o coração bater descompassado no peito. Foi então que a porta lateral do salão se abriu, e um homem alto, de aparência impecável e expressão indecifrável, entrou acompanhado por 2 assistentes, caminhando silenciosamente até uma mesa reservada que permanecera vazia até aquele momento. O recém-chegado não era conhecido no círculo imobiliário local, o que causou um murmúrio de especulação entre os presentes. Mas a placa colocada sobre sua mesa identificava-o como representante da Aurora Holdings. Ao ler aquele nome, o estômago de Roberto se contraiu violentamente, pois era a mesma entidade financeira que havia cortado suas linhas de crédito na manhã anterior, iniciando sua espiral de desgraça. Ele encarou o homem com hostilidade, tentando intimidá-lo à distância. Mas o representante da Aurora nem sequer olhou em sua direção, mantendo o foco absoluto nos documentos à sua frente, com uma calma profissional que era enervante. Roberto sussurrou para seu advogado investigar quem era aquele sujeito, mas não havia tempo, pois o leiloeiro anunciou o início dos lances para o lote do Vale Verde. Os lances começaram altos e subiram rapidamente, eliminando os competidores menores logo nos primeiros minutos de disputa, restando apenas a Torres Corporation e 2 outros grandes grupos de construtoras. Roberto participava agressivamente, levantando sua placa a cada nova oferta, determinado a mostrar ao mercado que ainda tinha poder de fogo, mesmo que estivesse sangrando financeiramente nos bastidores. A cada milhão acrescentado, ele sentia uma pontada de pânico, sabendo que estava se aproximando perigosamente do limite de suas reservas. Mas a arrogância o impedia de recuar. Quando os outros concorrentes desistiram, Roberto sorriu vitoriosamente, achando que havia vencido, até que o representante da Aurora, que permanecera em silêncio até então, ergueu sua placa calmamente e cobriu a oferta com um acréscimo substancial. O duelo se transformou em uma batalha pessoal entre Roberto e o homem misterioso da Aurora, com os valores atingindo cifras astronômicas que fizeram o silêncio reinar absoluto no salão. Roberto estava suando profusamente agora, operando no limite absoluto do que a empresa podia pagar, comprometendo ativos futuros que ele nem sequer possuía ainda. Ele lançou um olhar furioso para a mesa da Aurora, tentando entender a lógica de seu oponente, quando algo estranho aconteceu durante a próxima rodada de lances. O representante da Aurora não arredondou o valor para cima como era o padrão. Ele fez um lance específico, quebrado, terminando em um número ímpar peculiar, uma tática psicológica
destinada a confundir a contagem mental do adversário e forçá-lo a recalcular suas margens. Naquele instante, o tempo pareceu congelar para Roberto, e uma memória nítida de 3 anos atrás invadiu sua mente com a força de um soco físico no estômago. Ele estava na mesa de jantar de sua casa, reclamando de um concorrente difícil. E Isabela, servindo-lhe vinho com aquela mansidão enganosa, sugeriu exatamente aquela estratégia de lances quebrados para desestabilizar o oponente. Ela havia explicado a matemática e a psicologia por trás do movimento com uma clareza brilhante, que na época ele descartou como sorte de principiante ou intuição feminina, mas que depois usou com sucesso sem nunca lhe dar o crédito. Ver aquela tática específica sendo usada contra ele agora, pela empresa que o estava destruindo, fez as peças do quebra-cabeça começarem a se encaixar de uma forma aterrorizante em sua mente confusa. Paralisado pela déjà-vu e pelo medo repentino de que seus passos estivessem sendo previstos por alguém que conhecia seu manual de jogo íntimo, Roberto hesitou por preciosos segundos. Sua mão, que segurava a placa de lances, pesou como chumbo, e a dúvida corroeu sua confiança habitual, fazendo-o questionar se ele tinha recursos para cobrir aquela oferta estranha e perigosa. O leiloeiro, percebendo a hesitação, começou a contagem final, sua voz ecoando como um veredito de morte sobre as ambições de Roberto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A voz ressoava, e Roberto olhou para Viviane, que estava ocupada tirando uma selfie discreta, totalmente alheia ao fato de que o futuro luxuoso dela estava escapando naquele exato momento. Quando o martelo bateu na mesa de madeira maciça, selando a venda do terreno para a Aurora Holdings, o som foi seco e final, como um tiro de misericórdia em um animal ferido. Um burburinho de choque percorreu a sala, pois todos esperavam que a Torres Corporation levasse o prêmio, e a derrota pública de Roberto foi testemunhada pela elite empresarial da cidade. Ele permaneceu sentado, atordoado, incapaz de processar o fato de que havia perdido a única boia de salvação que poderia manter sua empresa à tona nos próximos meses. O representante da Aurora levantou-se calmamente, abotoou o paletó e saiu do salão sem celebrar, como se aquela vitória milionária fosse apenas mais uma tarefa burocrática em sua lista de afazeres diários. Roberto interceptou o homem no saguão de saída, agarrando-o pelo braço em um ato de desespero pouco profissional, exigindo saber quem estava por trás daquelas ordens e daquele ataque coordenado. O homem soltou-se com um movimento suave mas firme, ajeitou a manga de seu terno caro e olhou para Roberto com uma expressão de pena profissional que foi mais humilhante do que qualquer insulto. Ele respondeu apenas que a nova diretoria da Aurora Holdings tinha uma política de tolerância zero para investimentos de alto risco e baixa moralidade, e que sugeria a Roberto que cuidasse de seus próprios assuntos legais em vez de perseguir fantasmas. Com essa frase enigmática, o homem entrou em um carro preto que o aguardava, deixando Roberto sozinho na calçada, sentindo-se pequeno e exposto sob a luz impiedosa do sol da tarde. De volta ao escritório, o ambiente era fúnebre, com os funcionários evitando olhar para seu chefe derrotado enquanto recolhiam seus pertences pessoais, antecipando demissões em massa. Roberto trancou-se em sua sala e serviu-se de uma dose generosa de uísque, suas mãos tremendo tanto que o líquido âmbar derramou sobre a mesa de mogno. Viviane entrou logo depois, reclamando que o evento havia sido chato e que eles deveriam ir jantar em um restaurante famoso para compensar o tédio da tarde. Roberto olhou para ela pela primeira vez. Viu não a beleza troféu que cobiçara, mas um parasita fútil que sugava sua energia enquanto o navio afundava, contrastando violentamente com a lembrança da inteligência silenciosa de Isabela. Enquanto isso, na cobertura da Avenida Paulista, Isabela desligava a transmissão ao vivo do leilão que assistia em seu monitor gigante, permitindo-se um sorriso satisfeito e contido. Ela acariciou a borda de sua taça de vinho, sabendo que a aquisição do Vale Verde não era apenas um bom negócio imobiliário,
mas um golpe cirúrgico no coração da arrogância de Roberto. Ricardo entrou na sala para confirmar a assinatura dos documentos de compra e perguntou qual seria o próximo passo da operação, já antecipando a genialidade de sua chefe. Isabela virou sua cadeira para encarar a vista noturna da cidade e respondeu suavemente que agora era a hora de se revelar. Não como a ex-esposa amargurada, mas como a nova proprietária do destino de Roberto Torres. O convite para o baile de gala da Aurora Holdings chegou à mesa de Roberto como uma boia de salvação lançada ao mar revolto em que ele se afogava, trazendo consigo uma promessa silenciosa de redenção financeira. O envelope era feito de papel grosso, texturizado e com bordas douradas, exalando um cheiro de riqueza e exclusividade que contrastava cruelmente com a pilha de notificações de cobrança e processos judiciais que se acumulavam ao seu redor. Roberto segurou o convite com mãos trêmulas, lendo e relendo o nome do evento que prometia apresentar o novo corpo diretivo do conglomerado ao mercado, vendo naquilo a oportunidade perfeita para usar seu charme pessoal e reverter a situação catastrófica da Torres Corporation. Ele convenceu a si mesmo de que tudo não passara de um mal-entendido burocrático e que, se conseguisse 5 minutos a sós com o novo CEO, conseguiria desfazer o congelamento dos ativos e recuperar sua posição de prestígio. A preparação para a noite de gala foi marcada por uma tensão doméstica sufocante, com Viviane exigindo um vestido novo de grife. Alheia ao fato de que os cartões de crédito de Roberto estavam bloqueados ou estourados no limite, ele teve que recorrer a um favor humilhante de um antigo alfaiate para conseguir um smoking ajustado, prometendo um pagamento futuro que ele não tinha certeza se poderia honrar. Enquanto ouvia as reclamações incessantes de sua amante sobre a falta de maquiadores disponíveis de última hora, a atmosfera na mansão, antes vibrante e cheia de expectativas, agora tinha o peso do desespero silencioso, com Roberto gritando para que Viviane se apressasse, pois a pontualidade seria sua primeira arma para impressionar os investidores misteriosos da Aurora. Eles entraram no carro em silêncio, dois estranhos, unidos não pelo amor, mas pela necessidade urgente de manter as aparências diante de uma sociedade que já começava a fechar as portas para eles. O local do evento era o salão nobre do Hotel Grand Palace, o endereço mais luxuoso e tradicional de São Paulo, onde o tapete vermelho se estendia como uma língua de veludo para receber a elite financeira do país. A entrada de Roberto e Viviane não causou o frisson habitual de flashes e entrevistas. Pelo contrário, houve um recuo perceptível dos fotógrafos e murmúrios abafados entre os convidados que já estavam cientes da derrocada iminente da Torres Corporation. Roberto ergueu o queixo, fingindo não notar os olhares de piedade e escárnio, e conduziu Viviane pelo braço com uma firmeza que beirava a agressividade, forçando sorrisos para antigos parceiros de negócios que subitamente pareciam muito interessados em examinar a decoração do teto. A sensação de ser um pária em seu próprio reino era amarga, mas ele engoliu o orgulho, focado unicamente na missão de encontrar o líder da Aurora e implorar por uma segunda chance. O salão de baile estava decorado com um requinte minimalista que gritava poder, com arranjos de orquídeas brancas e luzes indiretas que criavam uma atmosfera de mistério e expectativa quase religiosa. Garçons em uniformes impecáveis serviam champanhe de safras raras, mas Roberto recusou a bebida, precisando de cada neurônio sóbrio para a negociação de sua vida, enquanto Viviane pegava 2 taças de uma vez, tentando afogar seu desconforto social no álcool. As conversas ao redor giravam exclusivamente sobre a identidade do novo presidente da Aurora, com teorias que iam desde magnatas estrangeiros até herdeiros de dinastias bancárias antigas. Ninguém suspeitando da verdade que estava prestes a ser revelada. Roberto circulava pelo salão, tentando captar informações, mas era cortado com polidez gelada por executivos que antes disputavam sua atenção, o que apenas aumentava seu suor frio e a sensação de isolamento. As luzes do salão diminuíram suavemente, sinalizando o início da cerimônia, e uma voz potente anunciou a entrada de Ricardo,
o diretor de operações que Roberto conhecia apenas por e-mails formais e rejeições recentes. Ricardo subiu ao palco com uma postura de autoridade tranquila, agradecendo a presença de todos e fazendo um breve discurso sobre a nova filosofia de transparência e crescimento sustentável que guiaria a Aurora Holdings nas próximas décadas. Ele mencionou, com uma ironia sutil que passou despercebida pela maioria, que a empresa estava se livrando de ativos tóxicos e parcerias improdutivas para focar em quem realmente gerava valor. Roberto sentiu aquelas palavras como alfinetadas diretas em sua pele, mas manteve os olhos fixos no palco, esperando ansiosamente pelo momento em que o Salvador seria apresentado para que ele pudesse preparar seu discurso de adulação e súplica. Então, o momento chegou. Ricardo anunciou com orgulho indisfarçável a presidente executiva e acionista majoritária do grupo, a mente brilhante por trás das estratégias que triplicaram o capital da holding nos últimos anos. As grandes portas duplas no topo da escadaria de mármore se abriram lentamente, e um holofote solitário iluminou a figura que emergiu das sombras, fazendo o salão inteiro prender a respiração em um uníssono de choque absoluto. Isabela Mendes estava parada no topo da escada, vestida em um longo vestido de seda negra que abraçava suas curvas com elegância letal, adornada por um colar de diamantes que brilhava com a intensidade de estrelas frias. Ela não parecia em nada com a mulher que Roberto desprezara. Sua postura era régia. Seu olhar varria a multidão com a segurança de uma imperatriz. E cada detalhe de sua aparência exalava um poder que transcendia o dinheiro. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés, seu cérebro entrando em curto-circuito ao tentar conciliar a imagem da esposa submissa que lhe trazia chinelos com aquela visão de autoridade suprema que descia as escadas sob aplausos estupefatos. Ele piscou várias vezes, esperando acordar de um pesadelo. Mas a realidade era inegável e brutal. A mulher que ele chamara de inútil e sem ambição era, na verdade, a força titânica que controlava o mercado financeiro e, por extensão, a vida dele. Viviane, ao seu lado, deixou a taça de champanhe escorregar de seus dedos, o vidro se estilhaçando no chão com um som que foi abafado pela ovação que Isabela recebia. A amante olhava para a ex-esposa com a boca aberta, uma mistura de inveja, medo e incredulidade, distorcendo suas feições perfeitamente maquiadas. Percebendo tardiamente o tamanho do erro que haviam cometido, Isabela caminhou até o microfone. O silêncio no salão agora era de reverência total, e começou a falar com uma voz clara, melodiosa e firme, sem qualquer traço da timidez que costumava simular em casa. Ela falou sobre a importância da ética nos negócios, sobre como o verdadeiro valor de uma empresa reside no caráter de seus líderes, e não apenas nos números de um balanço trimestral. Cada frase dela parecia ser construída para desmantelar a filosofia de vida de Roberto, embora ela não mencionasse o nome dele uma única vez, o que tornava a humilhação ainda mais profunda por sua irrelevância. Ela explicou que a Aurora Holdings não toleraria mais a arrogância e a má gestão em seus parceiros. E seus olhos, por um breve segundo, cruzaram o salão e encontraram os de Roberto. Transmitindo uma mensagem gélida, eu avisei. Quando o discurso terminou e a música voltou a tocar, uma fila de admiradores e magnatas se formou imediatamente para cumprimentar a nova rainha da noite, todos ansiosos para beijar a mão que detinha o poder. Roberto, movido por um instinto de sobrevivência irracional e pela negação completa da realidade, começou a empurrar as pessoas para abrir caminho, arrastando uma Viviane relutante consigo. Ele precisava falar com ela. Precisava dizer que havia sido um engano. Precisava usar qualquer cartada emocional que lhe restasse, acreditando delirantemente que ainda tinha algum poder sobre ela. Ele chegou à frente da fila, suando e desgrenhado, e parou diante de Isabela, que conversava animadamente com um banqueiro internacional, ignorando completamente a presença de seu ex-marido como se ele fosse invisível. Viviane, sentindo-se diminuída
e incapaz de suportar a superioridade óbvia de Isabela. Decidiu, em um acesso de estupidez impulsionada pelo álcool, que aquela era a hora de marcar território. Ela se adiantou antes que Roberto pudesse falar e, com a voz estridente, acusou Isabela de ser uma fraude, gritando que ela estava usando o dinheiro do divórcio para brincar de empresária e que aquele teatro não enganava ninguém. O salão inteiro parou novamente. Um silêncio constrangedor caindo sobre o grupo, enquanto todos olhavam para a mulher descontrolada que ousava insultar a anfitriã da noite. Roberto tentou segurar o braço de Viviane, mas o dano já estava feito. Os olhares de reprovação da elite social eram como agulhas perfurando sua pele, selando sua desgraça social além da financeira. Isabela não se alterou, não levantou a voz e nem perdeu o sorriso polido que mantinha nos lábios. Virando-se lentamente para encarar Viviane com uma calma que era muito mais aterrorizante do que qualquer grito de raiva. Ela disse suavemente, mas com volume suficiente para que todos ao redor ouvissem, que Viviane deveria verificar melhor suas fontes, pois o dinheiro do divórcio mal pagaria o vestido que ela estava usando. Se que ele era original. Isabela continuou, explicando didaticamente que a Aurora Holdings existia muito antes de seu casamento com Roberto, e que, na verdade, foi o capital dela que sustentou a Torres Corporation nos últimos anos. Um fato que os registros contábeis auditados poderiam comprovar facilmente. A revelação caiu como uma bomba atômica sobre Roberto, que empalideceu violentamente ao perceber que devia tudo o que tinha à mulher que traíra. Roberto tentou balbuciar algo. Uma desculpa, um pedido de conversa em particular, chamando-a pelo apelido íntimo, Isa, na tentativa patética de evocar uma familiaridade que não existia mais. Isabela ergueu uma mão enluvada, interrompendo imediatamente, e corrigiu-o com frieza profissional, dizendo que para ele, agora, ela era a senhora Mendes, presidente do conselho que detinha as dívidas dele. Ela informou, com a indiferença de quem discute a previsão do tempo, que seus advogados entrariam em contato na manhã seguinte para discutir a liquidação dos ativos da Torres Corporation para pagamento dos credores. Ela olhou para Roberto como se ele fosse um estranho desagradável que invadira sua festa, e sinalizou discretamente para a equipe de segurança, indicando que a conversa estava encerrada e que a presença deles não era mais bem-vinda. 2 seguranças robustos surgiram ao lado de Roberto e Viviane, convidando-os a se retirarem do recinto para não perturbar os demais convidados que estavam ali para celebrar o sucesso, não para testemunhar fracassos, enquanto era escoltado para a saída sob os olhares de desprezo de seus antigos pares. Roberto olhou para trás uma última vez e viu Isabela rindo de algo que o banqueiro dizia, brilhando no centro do salão como um diamante lapidado sob pressão. A verdade esmagadora se abateu sobre ele. Ele não havia perdido apenas uma esposa. Ele havia jogado fora a arquiteta de sua própria vida. A única pessoa que tinha a capacidade e a vontade de torná-lo grande. A porta do salão se fechou, abafando a música e a luz, deixando Roberto e Viviane na calçada fria e escura, onde o silêncio entre eles era o prenúncio do fim. Na rua deserta. Enquanto esperavam pelo manobrista trazer o carro que talvez fosse o último bem que lhes restava, Viviane começou a chorar, borrando a maquiagem e culpando Roberto por tê-la levado para aquela humilhação pública. Roberto, no entanto, não a ouvia. Sua mente repassava obsessivamente cada momento dos últimos 5 anos, cada conselho que Isabela dera, cada documento que ela assinara sem ler, percebendo agora que ela sempre estivera no comando, puxando as cordas que ele achava que controlava. A boba da Isabela era, na verdade, o gênio financeiro que o mundo admirava. Ele, em sua cegueira narcisista, havia trocado um império por uma aventura passageira. A dor da perda financeira era aguda, mas a ferida em seu ego, ao saber que devia seu sucesso à mulher que descartara, era uma agonia que ele sabia que jamais cicatrizaria. Lá dentro, Isabela observava a saída deles
pelo sistema de monitoramento em seu tablet discreto, sentindo uma leveza final em seu peito ao ver o capítulo mais doloroso de sua vida sendo literalmente expulso de sua presença. Ricardo aproximou-se com 2 taças de champanhe verdadeiro, brindando silenciosamente à performance impecável dela e à execução perfeita do plano que restaurava a ordem natural das coisas. Ela tomou um gole da bebida gelada, sentindo o sabor da vitória misturado com a promessa de um futuro onde ela não precisaria mais se esconder nas sombras de ninguém. A noite estava apenas começando para a CEO da Aurora Holdings. E enquanto a música aumentava e os negócios continuavam, Isabela sabia que a parte mais difícil já tinha passado. Agora, restava apenas assistir ao castelo de cartas de Roberto desmoronar completamente ao vento de sua justiça. A ressaca moral e física que atingiu Roberto na manhã seguinte ao baile de gala foi devastadora. Muito pior do que qualquer dor de cabeça causada pelo excesso de álcool que ele consumira para tentar esquecer a humilhação pública. Ele acordou no sofá da sala de estar, ainda vestindo o smoking amarrotado da noite anterior, com a boca seca e um gosto amargo de derrota impregnado em sua língua. A mansão estava imersa em um silêncio sepulcral, pois Viviane havia se trancado no quarto de hóspedes e se recusava a sair, deixando claro que a aliança frágil entre eles estava por um fio. Roberto levantou-se com dificuldade, sentindo as articulações doerem, e caminhou até a janela para olhar o jardim mal cuidado, percebendo que as flores estavam morrendo. Uma metáfora perfeita para o estado de sua vida financeira e pessoal naquele momento sombrio. Sua mente febril tentava desesperadamente encontrar uma saída para o labirinto em que se metera, recusando-se a aceitar que o jogo havia acabado e que ele havia perdido para a mulher que subestimara por tanto tempo. Ele convenceu a si mesmo, em um surto de narcisismo delirante, que Isabela ainda nutria sentimentos por ele e que a demonstração de poder no baile fora apenas uma forma dramática de chamar sua atenção. Roberto acreditava que, se conseguisse conversar com ela a sós, longe dos holofotes e dos advogados, poderia usar seu charme manipulador para dobrar-la novamente. Ele tomou um banho gelado para despertar. Vestiu seu melhor terno executivo, que agora parecia um pouco largo devido à perda de peso causada pelo estresse, e saiu de casa com a determinação de um homem que aposta sua última ficha na roleta do destino. O trajeto até a sede da Aurora Holdings foi marcado por um trânsito caótico que parecia conspirar contra sua paciência, com cada sinal vermelho aumentando sua ansiedade e fazendo suas mãos suarem sobre o volante de couro. Ao chegar ao imponente edifício de vidro espelhado na Avenida Paulista, Roberto foi barrado na recepção principal. Uma experiência humilhante para alguém acostumado a ter as portas abertas automaticamente em qualquer lugar da cidade. A recepcionista, uma jovem de expressão severa que não parecia impressionada com o sobrenome Torres, informou que ele não tinha hora marcada e que a agenda da senhora Mendes estava completamente lotada para os próximos 3 meses. Roberto teve que engolir seu orgulho e insistir, dizendo que se tratava de um assunto pessoal urgente de vida ou morte. Até que, após um telefonema discreto, sua subida foi autorizada com relutância. Ele foi escoltado por um segurança silencioso até o último andar, sentindo-se mais como um prisioneiro indo para o cadafalso do que como um empresário indo para uma reunião de negócios. O corredor que levava ao escritório da presidência era decorado com obras de arte contemporânea que valiam milhões. Uma exibição de riqueza e gosto refinado que fazia o escritório de Roberto parecer uma loja de móveis baratos em comparação. Quando a porta pesada de madeira maciça se abriu, ele viu Isabela sentada atrás de sua mesa monumental, digitando em um laptop com uma concentração absoluta, sem nem sequer levantar os olhos para reconhecer a presença dele. O ambiente era refrigerado a uma temperatura quase glacial, e Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha, percebendo que estava entrando em um território hostil, onde suas regras antigas não se aplicavam mais. Roberto permaneceu em pé, no meio da sala por longos minutos, ignorado propositalmente,
enquanto o som rítmico das unhas de Isabela batendo no teclado preenchia o silêncio constrangedor entre eles. Finalmente, ela parou de digitar, fechou o laptop devagar e ergueu o olhar para ele, revelando olhos que eram poços profundos de indiferença, desprovidos de qualquer vestígio do carinho ou da mágoa que ele esperava encontrar. Ela não o convidou para sentar, nem ofereceu café ou água, mantendo uma distância física e emocional que estabelecia claramente a nova hierarquia da relação. Isabela perguntou com uma voz neutra o que ele queria, deixando claro que seu tempo era precioso e que cada segundo desperdiçado com ele custava milhares de reais à sua empresa. Ele tentou adotar uma postura confiante, apoiando as mãos na cadeira vazia à sua frente, e começou a falar com um tom de voz que oscilava entre a arrogância habitual e uma súplica velada. Roberto disse que eles precisavam parar com aquela guerra insensata, alegando que o divórcio não precisava ser o fim de uma parceria lucrativa e que eles poderiam encontrar um meio-termo vantajoso para ambos. E ele sugeriu, com uma audácia inacreditável, que Isabela desbloqueasse os fundos da Torres Corporation em troca de uma participação acionária minoritária, apresentando isso como se estivesse fazendo um grande favor a ela. Ele apelou para a história que construíram juntos, mencionando os momentos felizes que, na verdade, eram raros e fabricados por ele para mantê-la dócil, tentando acionar algum gatilho emocional nela. Isabela ouviu o discurso dele com uma expressão de tédio educado, como se estivesse ouvindo uma proposta de venda de um produto inferior que ela não tinha a menor intenção de comprar. Quando ele terminou, ela soltou uma risada curta e seca, um som que cortou o ar como um chicote, e perguntou se ele realmente acreditava que ela precisava das migalhas da empresa falida dele. Ela se levantou da cadeira, caminhou lentamente até a janela panorâmica e disse, sem olhar para ele, que a Torres Corporation já era dela, pois as dívidas que ele contraiu e não pagou a tornavam a proprietária de fato de tudo o que ele construíra. Ela explicou que não havia negociação possível, pois não se negocia com quem não tem nada a oferecer além de passivos e problemas legais. Roberto sentiu o sangue subir à cabeça, a máscara de civilidade caindo para revelar o homem desesperado e violento que se escondia por trás do terno caro. Ele avançou um passo em direção a ela, gritando que ela não tinha o direito de destruir a vida dele daquela maneira e que ele lutaria nos tribunais até o último centavo para recuperar o que era seu. Ele a acusou de ser vingativa e fria, dizendo que ela havia planejado tudo aquilo pelas costas dele enquanto fingia ser a esposa perfeita, tentando transformar a competência dela em uma traição moral. A explosão de raiva dele ecoou na sala acusticamente tratada, mas Isabela permaneceu imóvel, observando o surto dele com a curiosidade clínica de um cientista, observando um rato de laboratório em pânico. Foi então que Isabela caminhou calmamente até um cofre embutido na parede lateral. Digitou uma senha complexa e retirou uma pasta preta grossa, colocando-a sobre a mesa com um baque surdo e pesado. Ela convidou Roberto a se aproximar e dar uma olhada no conteúdo, desafiando-o com um gesto de mão elegante que contrastava com a brutalidade do que estava prestes a ser revelado. Roberto, confuso e desconfiado, aproximou-se e abriu a pasta, vendo seus olhos se arregalarem de horror à medida que folheava os documentos organizados meticulosamente em ordem cronológica. Não eram papéis do divórcio, nem contratos de empréstimo. Eram cópias autenticadas de livros caixa paralelos, extratos de contas em paraísos fiscais e e-mails incriminadores que detalhavam anos de sonegação fiscal e desvio de verbas corporativas. Isabela voltou a sentar-se em sua cadeira de couro, cruzou as pernas e começou a explicar, com uma voz suave e letal, a origem daquelas provas irrefutáveis. Ela lembrou a Roberto das inúmeras noites em que ele a obrigava a organizar a papelada chata do escritório em casa, dizendo que ela só servia para arquivar documentos porque não tinha cabeça para os negócios reais. O que ele não sabia, em sua arrogância cega, era que Isabela lia, analisava e copiava cada documento suspeito
que passava por suas mãos, montando um dossiê completo sobre as atividades ilícitas dele. Ela sabia sobre o superfaturamento nas compras de material, sobre os subornos pagos a fiscais de obras e sobre o dinheiro desviado para contas secretas que financiavam os luxos dele e de suas amantes. Roberto sentiu as pernas fraquejarem e desabou na cadeira que antes usara para se apoiar. O rosto drenado de toda a cor, parecendo um cadáver vivo diante de sua executora. Ele percebeu, como um terror paralisante, que Isabela não segurava apenas o destino de sua empresa, mas a chave de sua liberdade pessoal e física. Aqueles documentos eram suficientes para mandá-lo para a prisão por décadas, destruindo não apenas sua carreira, mas sua vida inteira, transformando-o em um criminoso condenado. Ele tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco e patético, perguntando por que ela não o havia denunciado antes, se sabia de tudo aquilo há tanto tempo. A resposta de Isabela foi simples e devastadora. Ela disse que estava esperando o momento certo. O momento em que ele mostrasse sua verdadeira face e quebrasse o último vínculo de lealdade que ela ainda respeitava. Ela explicou que, enquanto eles eram casados, ela protegera os segredos dele na esperança ingênua de que ele mudasse ou de que ela pudesse corrigir os erros dele internamente. Mas no momento em que ele a humilhou publicamente e tentou descartar, lá como lixo, ele assinou sua própria sentença e liberou-a de qualquer obrigação moral de proteger. Ela disse que a justiça era um prato que se comia frio e que ela havia preparado um banquete para ele. Roberto, agora completamente destruído e sem qualquer vestígio de orgulho, começou a chorar, lágrimas de medo real escorrendo pelo rosto enquanto ele implorava por misericórdia. Ele prometeu fazer qualquer coisa que ela quisesse. Ofereceu assinar qualquer documento, transferir qualquer bem. Jurou desaparecer da vida dela para sempre, se ela apenas destruísse aquela pasta maldita. A visão do homem que se achava um deus, agora reduzido a uma criança chorosa e amedrontada. Era patética, mas não despertou piedade no coração de Isabela. Apenas uma confirmação de que ela fizera a escolha certa ao deixá-lo. Ela olhou para ele com um desprezo frio, dizendo que a misericórdia era um luxo que ele não podia pagar, pois sua conta moral estava negativa há muito tempo. Ela informou a Roberto que cópias daquele dossiê já haviam sido enviadas anonimamente para o Ministério Público e para a Receita Federal naquela manhã, exatamente 10 minutos antes dele entrar na sala. Não havia mais negociação possível, pois a máquina da justiça estatal já havia sido acionada e não podia ser parada por desejos pessoais ou arrependimentos tardios. O que ela estava fazendo ali não era uma chantagem. Era apenas uma notificação de cortesia para que ele pudesse preparar seus advogados criminalistas. Se é que ele ainda tinha dinheiro para pagar algum. Isabela fechou a pasta na mesa, sinalizando que a reunião havia terminado e que o destino de Roberto não estava mais em suas mãos, mas nas mãos da lei, que ele sempre acreditou estar acima. Roberto levantou-se como um zumbi, atordoado pela magnitude da catástrofe, incapaz de processar que sua vida havia acabado em questão de minutos dentro daquele escritório silencioso. Ele olhou para Isabela uma última vez, buscando algum sinal de que aquilo fosse um pesadelo ou uma brincadeira cruel, mas encontrou apenas a firmeza de uma mulher que havia assumido o controle total de sua narrativa. Ele caminhou em direção à porta com passos arrastados, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, sabendo que ao sair daquele prédio, ele não seria mais o CEO respeitado, mas um alvo em fuga. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, selando sua expulsão do paraíso que ele nunca soube valorizar. Ao sair do edifício da Aurora, a luz do sol do meio-dia feriu seus olhos, e o barulho da cidade soou como uma cacofonia de acusações vindas de todos os lados. Seu celular começou a tocar incessantemente no bolso, não mais com chamadas de credores, mas com números desconhecidos e oficiais que ele sabia instintivamente serem das autoridades que começavam a cercá-lo. Ele olhou para os transeuntes que passavam apressados, pessoas comuns que ele sempre desprezara, e sentiu uma inveja profunda da liberdade
simples e anônima delas. Roberto entrou em seu carro. Sentou-se no banco do motorista e ficou parado, as mãos tremendo sobre o volante, percebendo que não tinha para onde fugir, pois a prisão que ele construíra para si mesmo agora tinha grades reais e intransponíveis. Lá em cima, Isabela observava a cidade através do vidro, sentindo uma mistura complexa de alívio e melancolia, pois destruir alguém que um dia amara não trazia alegria, apenas a paz necessária do encerramento. Ela sabia que os próximos dias seriam tumultuados, com a imprensa cobrindo o escândalo da prisão de Roberto e a queda definitiva da Torres Corporation. Mas ela estava preparada para enfrentar a tempestade. Ricardo entrou na sala silenciosamente, perguntando se ela precisava de algo. E Isabela apenas pediu um chá, voltando sua atenção para o trabalho que a esperava. A justiça fora feita, o passado fora, enterrado sob uma montanha de evidências irrefutáveis. E agora ela estava livre para construir um futuro, onde sua integridade e inteligência seriam os únicos pilares de seu sucesso. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento e chuvoso sobre São Paulo, como se a própria natureza estivesse de luto pelo desastre iminente que estava prestes a se abater sobre a reputação de um de seus empresários mais notórios. As manchetes dos principais jornais e portais de notícias estampavam em letras garrafais a operação da Polícia Federal, que deflagrara buscas e apreensões na sede da Torres Corporation e na residência de Roberto. As imagens aéreas mostravam agentes uniformizados carregando caixas de documentos e computadores para fora do prédio espelhado, enquanto funcionários desorientados se aglomeravam na calçada, cobrindo o rosto para evitar as câmeras vorazes da imprensa. O escândalo financeiro, detalhado com precisão cirúrgica, graças ao dossiê anônimo, expunha uma teia complexa de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e subornos que chocava a opinião pública pela sua magnitude e ousadia, transformando o menino de ouro do mercado imobiliário em um pária nacional em questão de horas. Roberto assistia a tudo pela televisão da sala de estar de sua mansão, paralisado em um estado de choque catatônico, enquanto seu telefone celular, que ele havia desligado para evitar os credores, agora vibrava incessantemente sobre a mesa de centro com chamadas de advogados criminalistas oportunistas. Ele viu seu próprio rosto estampado na tela, uma foto antiga e sorridente que agora parecia uma caricatura cruel de sua arrogância, ao lado de gráficos que mostravam o colapso total das ações de sua empresa na Bolsa de Valores. O valor de mercado da Torres Corporation havia evaporado, transformando-se em pó digital, e os analistas financeiros na TV discutiam abertamente a inevitabilidade da falência e a probabilidade de prisão para os executivos envolvidos. A realidade da ameaça de Isabela materializava-se diante dele com uma velocidade aterrorizante, provando que ela não estava blefando quando disse que a justiça seria implacável e definitiva. Enquanto o mundo de Roberto desmoronava lá fora, dentro da mansão, uma traição mais íntima e silenciosa estava em curso no andar de cima, orquestrada pela mulher que jurara estar ao lado dele nos momentos de glória. Viviane, ao perceber que o navio estava afundando irremediavelmente e que não haveria botes salva-vidas para os passageiros da segunda classe, agiu com um instinto de sobrevivência predatório que sempre guiara suas escolhas. Ela correu para o quarto principal enquanto Roberto estava hipnotizado pelo noticiário. Trancou a porta silenciosamente e começou a saquear o que restava de valor na casa que logo seria lacrada pela justiça. Ela abriu o cofre pessoal de Roberto, cuja senha ela havia decorado observando-o sorrateiramente meses antes, e começou a encher uma mala de viagem com maços de dinheiro de emergência, relógios de luxo e as poucas joias de família que ainda não haviam sido vendidas. A ganância de Viviane era frenética e desprovida de qualquer remorso. Seus movimentos rápidos enquanto jogava roupas de grife e bolsas importadas dentro de malas grandes, decidida a salvar seu próprio patrimônio antes que a polícia batesse à porta. Ela sabia que sua associação com Roberto logo se tornaria tóxica e que precisava desaparecer antes de ser intimada,
a depor ou ter seus próprios bens bloqueados por cumplicidade. Ela olhou para uma foto dos dois em uma viagem a Paris, colocada sobre o criado mudo, e sentiu apenas desprezo pelo homem que prometera o mundo e entregara a ruína, quebrando o porta-retrato e jogando-o no lixo com um gesto de desdém final. Para Viviane, o amor era apenas uma transação comercial, e como o contrato havia sido quebrado pela insolvência do parceiro, ela estava unilateralmente rescindindo o acordo para buscar novos investidores em outros lugares. Roberto ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Um som de arrastar de móveis que o despertou de seu transe de autopiedade, fazendo-o subir as escadas com passos pesados e desconfiados. Ao abrir a porta do quarto, ele se deparou com a cena caótica de Viviane, fechando a última mala, vestida com uma roupa de viagem prática e segurando as chaves de um dos carros que ainda estavam na garagem. O confronto foi breve e brutal, sem a dramaticidade passional das novelas, mas com a frieza cortante da realidade nua e crua. Roberto perguntou o que ela estava fazendo, embora a resposta fosse óbvia, e Viviane respondeu sem nem mesmo olhar para ele, dizendo que estava indo embora para a casa de sua mãe no interior e que não pretendia voltar para visitá-lo na cadeia. Ele tentou bloqueá-la, gritando que ela não podia deixá-lo naquele momento, que eles estavam juntos nessa, e que ela lhe devia lealdade depois de tudo o que ele gastara com ela. Viviane soltou uma risada amarga, empurrando-o com força surpreendente para o lado, e cuspiu as palavras que feriram Roberto mais do que qualquer sentença judicial. Ela disse que nunca o amara, que amava o estilo de vida que ele proporcionava, e que agora que ele era apenas um fracassado prestes a ser preso, ele não tinha serventia alguma para ela. Ela desceu as escadas correndo, arrastando suas malas, enquanto Roberto ficava parado no topo, ouvindo o som do motor do carro arrancando violentamente na garagem, levando embora a única pessoa que ele acreditava, ingenuamente, que estaria ao seu lado no fim. A solidão que se abateu sobre a mansão após a partida de Viviane foi absoluta e aterrorizante, amplificada pelo som das sirenes que começavam a se aproximar ao longe, anunciando a chegada inevitável das autoridades. Roberto caminhou pelos cômodos vazios, vendo os fantasmas de sua vida passada em cada canto, lembrando-se das festas, dos jantares, dolorosamente, da presença silenciosa e constante de Isabela, que ele nunca valorizara. Ele percebeu que tudo o que construíra era uma fachada, um cenário de papelão sustentado por mentiras e pelo dinheiro da mulher que ele traíra. E que agora, sem ela, ele não passava de um homem oco em uma casa vazia. O medo do futuro, da prisão fria e da desonra pública, fez suas pernas cederem, e ele se sentou no chão de mármore frio do hall de entrada, chorando como uma criança perdida. Quando a polícia finalmente chegou, batendo nos portões com mandados judiciais, Roberto não ofereceu resistência, mas também não se entregou imediatamente. Fugindo pelos fundos da propriedade como um animal acuado, ele pulou o muro dos fundos, rasgando seu terno caro e sujando-se de lama, correndo pelas ruas sob a chuva torrencial que caía sobre a cidade, sem rumo e sem destino. Certo, ele não tinha para onde ir, pois suas contas estavam bloqueadas. Seus amigos haviam desaparecido e sua família estava envergonhada demais para atender-lo. Em seu delírio desesperado, sua mente fixou-se em uma única ideia, uma única esperança insana de salvação: Isabela. Ele acreditava que se pudesse vê-la, se pudesse implorar pessoalmente, ela teria piedade e usaria sua influência para parar aquele pesadelo. Ele caminhou por horas, encharcado e trêmulo, atravessando a cidade como um espectro, invisível para as pessoas que corriam para se abrigar da chuva, até chegar ao edifício imponente da Aurora Holdings na Avenida Paulista. O prédio brilhava como um farol de poder e estabilidade, contrastando com a figura miserável de Roberto, que se postou na calçada em frente à entrada principal, aguardando a saída dela. Ele sabia que ela sairia a qualquer momento, pois conhecia a rotina meticulosa que ela sempre seguira.
e agarrou-se a essa certeza como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio à tempestade. Os seguranças do prédio o observaram com suspeita, prontos para removê-lo. Mas algo na postura derrotada daquele homem os fez hesitar, mantendo uma distância vigilante. Finalmente, as portas automáticas de vidro se abriram e Isabela saiu, acompanhada por Ricardo e 2 guarda-costas, protegida por um guarda-chuva preto imenso, segurado por um assistente. Ela vestia um sobretudo elegante de lã cinza e exalava uma aura de calma e controle que parecia repelir a chuva e o caos ao redor. Roberto, vendo-a, rompeu a barreira invisível que o prendia e correu em direção a ela, gritando seu nome com uma voz rouca e desesperada que fez os transeuntes pararem para olhar. Os seguranças de Isabela avançaram imediatamente para interceptá-lo, mas ela ergueu a mão em um gesto imperativo, ordenando que eles parassem e permitissem que ele se aproximasse. Mantendo uma distância segura, Roberto caiu de joelhos na calçada molhada, sujando suas calças na poça de água suja, e olhou para cima, para o rosto impassível de sua ex-esposa. Com lágrimas misturando-se à chuva em suas bochechas, ele começou a balbuciar um pedido de perdão incoerente, dizendo que estava errado, que fora um tolo, que ela era o amor da vida dele e que ele faria qualquer coisa para consertar o que quebrara. Ele implorou para que ela retirasse as denúncias, para que usasse seu dinheiro para pagar as dívidas dele, prometendo ser o marido que ela sempre mereceu, humilhando-se publicamente diante de dezenas de olhares curiosos. A cena era patética e dolorosa. O retrato final da destruição de um homem que perdera sua dignidade junto com sua fortuna. Isabela olhou para ele, não com o ódio vingativo que ele temia, nem com o amor redentor que ele esperava, mas com uma piedade profunda e distante, como quem olha para um animal ferido na beira da estrada. Ela viu o homem que um dia admirara reduzido a nada, despido de sua arrogância e de suas máscaras, e percebeu que não sentia mais nada por ele, nem mesmo raiva. O silêncio dela era mais alto do que os gritos dele, e quando ela finalmente falou, sua voz era suave, mas firme como rocha, cortando o barulho da chuva e chegando diretamente à alma dele. Ela disse que não podia salvá-lo, não porque não tivesse os meios, mas porque salvá-lo seria impedir que ele aprendesse a única lição que a vida estava tentando lhe ensinar: a responsabilidade. Ela explicou a Roberto, com a paciência de uma professora, que as consequências que ele estava enfrentando não eram obra dela, mas o resultado direto das escolhas que ele fizera todos os dias durante anos. Ela disse que o dossiê não criou os crimes, apenas os revelou, e que a traição de Viviane não foi uma surpresa, mas o reflexo do tipo de relacionamento superficial que ele escolhera cultivar. Isabela abaixou-se ligeiramente, olhando-o nos olhos, e disse que a maior prova de respeito que ela poderia dar a ele naquele momento era deixá-lo enfrentar seu destino como um homem adulto, sem a proteção dela para amortecer a queda. Ela afirmou que o perdão era possível no coração, mas que a justiça dos homens exigia pagamento, e a conta dele havia chegado. Roberto tentou segurar a barra do casaco dela, um último gesto de desespero, mas ela recuou suavemente, mantendo sua integridade física e moral intacta, inalcançável para ele. Ela disse adeus, não com amargura, mas com finalidade, encerrando não apenas aquele encontro, mas o capítulo de sua vida que ele representava. Isabela virou-se e caminhou em direção ao seu carro blindado que a aguardava, entrando no veículo seco e seguro sem olhar para trás, deixando Roberto ajoelhado na chuva, sozinho com suas escolhas. O motorista fechou a porta, isolando-a do drama lá fora, e o carro partiu suavemente, desaparecendo no trânsito da noite paulistana. Na calçada, Roberto permaneceu imóvel por alguns minutos, sentindo a água gelada penetrar em seus ossos, até que uma viatura da Polícia Federal, alertada sobre sua localização, encostou silenciosamente ao meio-fio. 2 agentes desceram e o levantaram pelos braços, não com brutalidade, mas com a eficiência burocrática
de quem recolhe um objeto perdido. Eles leram seus direitos enquanto o algemavam. Mas Roberto não ouvia nada. Sua mente estava vazia. O eco das últimas palavras de Isabela ressoando como um mantra fúnebre. Ele foi colocado no banco de trás da viatura. E enquanto olhava pela janela gradeada, viu o edifício da Aurora Holdings sumir na distância, entendendo finalmente que seu império de mentiras havia sido varrido para sempre. A notícia da prisão de Roberto Torres foi o destaque do Jornal da Noite, marcando o fim oficial da saga que entretivera a alta sociedade por semanas, servindo como um conto moral para outros aspirantes a magnatas. Viviane, assistindo à reportagem em um motel barato na estrada, sentiu um alívio momentâneo por ter escapado, sem saber que seu nome já constava na lista de investigados e que sua liberdade também estava com os dias contados. O mundo financeiro, implacável e sem memória, já começava a se mover para o próximo escândalo, esquecendo-se rapidamente do homem que quis voar perto demais do sol sem ter asas próprias. Mas para Isabela, que observava a cidade do alto de sua cobertura, aquela noite não era sobre esquecimento, mas sobre renascimento e a certeza de que a verdade, por mais que demore, sempre cobra seu preço. A queda da Torres Corporation desencadeou uma série de processos de falência e liquidação que ocupariam os tribunais por anos, desmantelando tijolo por tijolo o legado fraudulento de Roberto. Os ativos da empresa foram leiloados para pagar credores, e muitos dos projetos inacabados foram adquiridos, ironicamente, por subsidiárias da Aurora Holdings, que se comprometeram a terminá-los com ética e qualidade. A justiça poética se completava, com Isabela reconstruindo de forma correta o que Roberto havia tentado erguer sobre alicerces podres, provando que a competência real sempre prevalece sobre a aparência de sucesso. Enquanto a chuva parava e as nuvens se dissipavam sobre São Paulo, uma nova era começava, limpa e transparente, sob a liderança discreta e poderosa da mulher que todos haviam subestimado. 3 anos se passaram desde a noite fatídica do baile de gala, que selou o destino da Torres Corporation. E o tempo, implacável e indiferente, encarregou-se de sedimentar as cinzas daquele império ruído. Na penitenciária de Tremembé, conhecida por abrigar criminosos de colarinho branco e casos de grande repercussão midiática, a rotina de Roberto Torres era marcada pela monotonia cinzenta e pela ausência absoluta de luxo. A cela pequena, que ele dividia com um ex-banqueiro também caído em desgraça, cheirava a mofo e desinfetante barato, uma combinação olfativa que ainda lhe causava náuseas matinais, lembrando-o diariamente de sua nova realidade. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã, não para fechar negócios milionários ou gritar com subordinados, mas para cumprir as tarefas de limpeza e manutenção que faziam parte de seu programa de redução de pena, esfregando o chão que outros pisavam, com a mesma humildade forçada que ele um dia desprezara em seus funcionários. A arrogância que antes definia cada fibra do ser de Roberto havia sido corroída pela dura realidade do sistema prisional, onde seu sobrenome e suas conexões passadas não valiam mais do que um maço de cigarros ou um sabonete extra. Ele passava as tardes na biblioteca da prisão, lendo livros jurídicos, na tentativa vã de encontrar brechas em sua sentença. Mas, no fundo, ele sabia que sua condenação era sólida como rocha, construída sobre as evidências irrefutáveis que Isabela entregara. À noite, deitado em seu beliche duro, a mente de Roberto não vagava para as festas ou para o dinheiro perdido, mas, ironicamente, para as memórias simples da vida doméstica, com Isabela, aquelas que ele considerava entediantes na época. Ele se lembrava do cheiro de café que ela preparava, do som suave de sua voz lendo no sofá e da sensação de segurança que a presença dela emanava, percebendo tarde demais que a paz que ela oferecia era o verdadeiro luxo que ele jogara fora, enquanto Roberto amargava sua existência atrás das grades. O mundo lá fora continuava a girar, e Viviane também descobria que a justiça kármica
podia ser tão cruel quanto a legal. Sua fuga para o interior não durou muito tempo, pois seus bens foram bloqueados pelas investigações de lavagem de dinheiro, forçando-a a vender suas roupas de grife e joias em brechós por uma fração do valor real para sobreviver, sem qualificações profissionais reais e com o nome manchado pelo escândalo, amplamente divulgado na internet. As portas da alta sociedade e dos empregos corporativos se fecharam hermeticamente para ela. Agora, ela trabalhava como recepcionista em um salão de beleza de bairro em uma cidade satélite, ouvindo as clientes reclamarem da vida enquanto servia café. Uma ironia amarga para a mulher que um dia sonhou ser a primeira-dama de um império imobiliário, envelhecendo precocemente sob o peso da amargura e do ressentimento. Em contraste absoluto com a decadência de seus antigos algozes, Isabela Mendes vivia o apogeu de sua existência, tendo transformado a Aurora Holdings em um conglomerado global respeitado por sua ética e inovação. A sede da empresa na Avenida Paulista havia sido expandida, ocupando agora 5 andares inteiros do edifício, e o nome de Isabela era citado em universidades e conferências como um exemplo de liderança feminina e resiliência estratégica. Naquela manhã ensolarada de primavera, ela se preparava para a inauguração do Residencial Fênix, um complexo habitacional sustentável de alto padrão, construído exatamente no terreno do Vale Verde, aquele mesmo que fora o pivô da disputa no leilão anos atrás. O projeto, que combinava tecnologia verde com arquitetura socialmente responsável, era a materialização da visão que Roberto nunca teve capacidade de compreender, provando que o lucro e o propósito podiam caminhar juntos. Isabela chegou ao local do evento em seu carro executivo, sendo recebida por uma multidão de jornalistas, investidores e futuros moradores, todos ansiosos para ouvir as palavras da mulher que redefinira o mercado. Ela vestia um conjunto de alfaiataria branco impecável, que realçava sua pele radiante e seus cabelos agora cortados em um estilo moderno e prático, transmitindo uma imagem de pureza e poder. Ao caminhar pelo tapete azul estendido na entrada do condomínio, ela cumprimentava as pessoas pelo nome, demonstrando a atenção aos detalhes e a empatia que se tornaram sua marca registrada. Muito diferente da frieza distante que caracterizava a gestão de seu ex-marido. Ricardo, agora promovido a vice-presidente, caminhava ao seu lado com um sorriso de orgulho paternal, sabendo que cada tijolo daquele empreendimento carregava a alma e a inteligência de Isabela. Durante seu discurso de inauguração, Isabela subiu ao palco montado nos jardins do condomínio, ajustou o microfone e olhou para a plateia com uma serenidade que silenciou os murmúrios de admiração. Ela não falou sobre vingança, nem mencionou o passado turbulento daquele terreno, focando suas palavras no futuro e na importância de construir bases sólidas, tanto na engenharia quanto na vida. Ela falou sobre como as adversidades servem como alicerces para o crescimento, e como a verdadeira força reside na capacidade de se reinventar diante das crises. Uma mensagem que ressoou profundamente em todos os presentes. Quando ela cortou a fita inaugural, os aplausos foram ensurdecedores, não apenas protocolares, mas carregados de um respeito genuíno por uma mulher que venceu em um mundo dominado por homens sem perder sua essência humana. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados desfrutavam de um coquetel nos jardins paisagísticos, Isabela retirou-se por um momento para um dos terraços privados da cobertura do edifício principal. Ela precisava de um instante de silêncio para absorver a magnitude de sua conquista, longe dos flashes e dos cumprimentos, para se reconectar consigo mesma, apoiada no parapeito de vidro. Ela observou a vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte, vendo os prédios distantes brilharem sob o sol da tarde como joias de concreto. Foi nesse momento de solitude que seu celular vibrou com uma notificação discreta. Era um e-mail de seu advogado informando que o último processo de liquidação da antiga Torres Corporation havia sido finalizado, encerrando legalmente qualquer vínculo remanescente com o passado. Isabela leu a mensagem com uma expressão neutra, sentindo um peso final
sair de seus ombros. Como se a última corrente invisível que a prendia a Roberto tivesse se dissolvido no ar. Ela não sentiu alegria pela desgraça dele, nem tristeza pelo que viveram. Sentiu apenas uma indiferença pacífica. A certeza de que aquele capítulo estava irrevogavelmente encerrado e arquivado nas prateleiras empoeiradas da memória. Ela guardou o celular na bolsa e respirou fundo o ar puro daquela altura, sentindo-se grata pela coragem que teve naquele dia. Anos atrás, ao assinar o divórcio sem hesitar, aquele ato de aparente submissão fora, na verdade, seu grito de independência. O momento em que ela escolheu apostar em si mesma, contra todas as probabilidades, de volta ao escritório no final do dia, Isabela encontrou sobre sua mesa um convite para palestrar em uma das maiores universidades de economia do mundo, em Londres, sobre gestão de crise e ética corporativa. Ela sorriu, lembrando-se de como Roberto costumava dizer que ela não tinha cabeça para números e que deveria se contentar em escolher as cortinas da sala. A ironia da vida era deliciosa à mulher considerada incapaz. Agora, ensinaria aos futuros líderes globais como navegar pelas águas turbulentas do mercado financeiro. Ela pegou uma caneta tinteiro dourada, um presente que dera a si mesma após seu primeiro bilhão conquistado, e assinou a confirmação de presença, traçando seu nome com a firmeza de quem sabe exatamente quem é e onde quer chegar. A noite caiu sobre São Paulo, transformando a cidade em um mar de luzes elétricas, que pulsava com a energia de milhões de vidas em movimento, cada uma com seus próprios dramas e esperanças. Isabela dispensou o motorista e decidiu dirigir ela mesma naquela noite, pegando um conversível esportivo que ela mantinha na garagem para ocasiões especiais, permitindo-se o prazer simples da velocidade e do vento no rosto. Ela dirigiu pelas avenidas marginais, sentindo a potência do motor responder ao seu comando. Uma metáfora física do controle que ela agora exercia sobre seu próprio destino. O vento desmanchava seu penteado perfeito, mas ela não se importava. A sensação de liberdade era embriagante, muito melhor do que qualquer perfeição estética que ela costumava manter para agradar aos outros. Ela parou o carro em um mirante alto na Serra da Cantareira, de onde se podia ver toda a extensão da metrópole iluminada. Um tapete de estrelas artificiais estendido a seus pés. Isabela saiu do carro e caminhou até a beira do mirante, abraçando o próprio corpo contra o frio da noite, mas sentindo um calor interno que vinha de sua autossuficiência. Ela pensou em como muitas mulheres, em situações semelhantes, poderiam ter desistido ou se deixado consumir pela amargura, mas ela escolhera transformar a dor em combustível, a traição em estratégia. O segredo que ela escondeu de Roberto não era apenas o dinheiro ou a Aurora Holdings, o verdadeiro segredo, aquele que ele jamais poderia ter roubado, era a sua capacidade inata de brilhar mesmo na escuridão mais profunda. Uma lembrança fugaz veio à sua mente, a frase que Roberto dissera com tanto escárnio no dia do divórcio. Quero o divórcio. Tudo bem, mas você vai sair sem nada. Isabela riu suavemente para o vento. Um riso leve e desprovido de maldade, pensando em como ele estava enganado sobre o conceito de nada e tudo. Ela saíra sem os bens dele. É verdade, mas saíra com sua dignidade, sua inteligência e sua alma intactas. E com esses recursos, ela reconstruíra o universo. Roberto ficara com a arrogância e a ilusão, e por isso terminara sem nada. Ela partira com a verdade, e por isso conquistara tudo. A matemática da vida, afinal, era justa e implacável. Isabela olhou para o céu noturno, onde algumas estrelas reais conseguiam brilhar apesar da poluição luminosa da cidade, e fez uma promessa silenciosa a si mesma sob aquele teto celestial. Ela prometeu que nunca mais diminuiria sua luz para que outra pessoa se sentisse confortável, que nunca mais esconderia sua força atrás de uma máscara de fragilidade conveniente. Ela continuaria a crescer, a expandir seu império e a usar sua influência para criar oportunidades para outras pessoas que, como ela, fossem subestimadas pelo sistema.
Sua jornada não era mais sobre provar algo para Roberto ou para o mundo. Era sobre explorar os limites de seu próprio potencial. Uma fronteira que se expandia a cada dia. Ela voltou para o carro, ligou o motor e preparou-se para descer a serra e retornar para sua vida agitada e gratificante, onde novas reuniões, novos projetos e talvez até um novo amor a aguardavam. O rádio tocou uma música suave e Isabela cantou baixinho, sentindo-se completa, não porque tinha bilhões na conta, mas porque tinha a posse plena de sua própria história. O passado era um espelho retrovisor, útil para referência, mas pequeno demais para prender sua atenção, enquanto a estrada larga e iluminada do futuro se desenrolava à sua frente. Ao chegar em sua cobertura, Isabela foi recebida pelo silêncio reconfortante de seu lar, um espaço que refletia sua personalidade em cada obra de arte, em cada livro, em cada móvel escolhido por ela e para ela. Ela serviu-se de uma taça de vinho tinto, sentou-se em sua poltrona favorita diante da janela gigante e brindou à mulher que ela se tornara. O reflexo no vidro mostrava não mais a Isabela, esposa de Roberto, mas simplesmente Isabela, a arquiteta de seu próprio destino, a dama de ferro com coração de ouro, a protagonista absoluta de sua vida. E naquele momento de quietude perfeita, ela soube que o final feliz não era um destino a ser alcançado com um príncipe, mas uma realidade construída diariamente com amor próprio e coragem. Longa Dali. Na cela escura, Roberto dormia um sono agitado, sonhando com o que perdeu, enquanto Viviane contava moedas para pagar o aluguel de um quarto modesto, ambos prisioneiros de suas escolhas. Mas Isabela estava acordada, vigilante e vibrante, olhando para a cidade que nunca dorme, pronta para o que o amanhã traria. A história de vingança havia terminado, mas a lenda de Isabela Mendes estava apenas começando, escrita não com tinta em papéis de divórcio, mas com ações que mudariam o mundo ao seu redor. E acima, com um sorriso de satisfação plena e os olhos brilhando com a promessa de novos desafios, ela bebeu o último gole de vinho, fechou os olhos e sentiu a doce, pura e inegociável liberdade.